Peggy 16. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a Endzio, meu nome é Raven e hoje vamos ver um pouco do que é Aragami. Se gostarem do vídeo, não se esqueçam de clicar no dedinho e inscreverem-se no canal. Esse é um jogo sobre fazer animais e coisas de papel. É o que eu diria se o nome fosse Origami e não Aragami. Aragami é um jogo de ação, aventura e furtividade, e eu joguei cerca de 6 a 8 horas antes de fazer essa avaliação. Ele foi desenvolvido em Unity pela Lince Works, um estúdio espanhol situado em Barcelona, fundado no início de 2014 com 3 estudantes recém-saídos de um curso de mestrado na Universidade Pompeu Fabra, que pegaram um projeto estudantil, Twin Souls: The Path of Shadows, e evoluíram em um lançamento comercial, Aragami, que foi lançado em 4 de outubro de 2016 na Steam e PSN. A história. Nós jogamos com um espírito vingativo, ninja, com a capacidade de manipular sombras, que me lembrou muito um personagem de um desenho antigo que me deu o maior trabalho para achar no Google, Skeleton Warriors. O personagem se chamava Grimskull, e ele é um zumbi que tem um poder de se transportar através de sombras, entrando em uma e saindo em outra. Mas o Aragami faz um pouco mais do que isso, criando kunais de sombras, bombas cegantes e monstros que devoram nossos inimigos. Ele foi invocado por uma garota chamada Yamiko, que foi aprisionada pelos Kairo, o Exército da Luz, e nossa missão é salvá-la, enquanto descobrimos mais sobre o próprio Aragami, que parece não saber quem é. Acho que isso tem alguma coisa a ver com o processo de invocação. A Yamiko, então, nos guia até nosso objetivo por meio de uma projeção da imagem dela, já que ela está presa, enquanto nós enfrentamos os Kairo para libertá-la. Vamos então à jogabilidade. Começando com os comandos e ações, andar é o padrão, WSD, e interagir é F. Atacar os inimigos é a barra de espaço, o que é bastante incomum, e só podemos atacar furtivamente. Esse não é um jogo hack and slash beat'em up ou Spectral Fighter. Ele é um jogo de furtividade, com morte instantânea, caso acertado por inimigo, e todos eles têm ataque à distância. Nós temos que cuidar para que, caso sejamos vistos, nós ataquemos primeiro. O botão direito do mouse é o nosso teleporte das sombras. Nós podemos pular para qualquer lugar desde que tenha algum tipo de sombra, exceto a dos NPCs, infelizmente. Quando mirado na beirada de uma plataforma, o ícone muda e podemos nos teleportar para cima dela. Como perceberam, o espaço está ocupado com outra coisa e esse jogo não tem pulo. Essa habilidade tem um upgrade que adiciona a capacidade de executar inimigos próximos à beirada quando nós subimos. O botão esquerdo, que normalmente seria o ataque, serve para criar temporariamente uma sombra onde não há, desde que não seja iluminado diretamente por uma fonte de luz. E é a primeira habilidade que compramos e é obrigatória. Ela serve para podermos nos teleportar para áreas onde não há sombras e nos esconde como se houvesse uma sombra ali. Os upgrades que nós temos na linha dessa skill são na verdade novas habilidades. A de sumir com corpos de inimigos para evitar alarmes, segurando F, quando próximo a um corpo, mas parece que ele não funciona caso o corpo esteja envolto por uma fonte de luz direta. E é de invocar um dragão de sombra, segurando o espaço ao invés de só apertar, para devorar nossos inimigos e recuperar um uso de técnica das sombras selecionada, que eu explico já já. Posteriormente, encontramos uns sininhos que podemos usar com V para chamar a atenção dos inimigos e um pássaro que usamos com C para nos ajudar a identificar pontos de interesse, como objetivos, altares que restauram pontos de técnicas das sombras e, com upgrade mais adiante, pergaminhos de evolução, que ficam escondidos pelo mapa. Outro upgrade nessa linha adiciona ao R a função de fazer nosso pássaro marcar o inimigo para que possamos segui-los e vê-los através de paredes. Os upgrades nesse jogo são feitos mediante esses pergaminhos e cada habilidade tem um custo diferente que aumenta progressivamente. As fontes de luz drenam nossa energia das sombras, que funciona como o nosso mana, e, até onde me lembro, é necessária apenas para usar as habilidades dos botões do mouse.
nós a restauramos sempre que ficamos em alguma sombra. E enquanto nós estamos, né, em uma sombra, nós também ficamos praticamente invisíveis. E para inimigos nos verem dessa forma, eles precisam estar bem de perto. Já as técnicas das sombras que eu mencionei são divididas em duas categorias, defensivas e agressivas. Podem ser atribuídas à tecla E através de uma roda de seleção ativada com o botão do meio do mouse e dependem de um contador de uso independente para cada uma das skills, restaurado com o dragão ou com os altares já mencionados. Cada técnica tem um nível básico e um upgrade. As 3 defensivas são ficar invisível, criar um clone para distração que passa a explodir após o segundo nível, e revelar e marcar inimigos próximos. As 3 ofensivas são atirar uma kunai das sombras, jogar uma onda de sombras cegantes num grupo de inimigos e criar uma armadilha que atinge também múltiplos inimigos e depois, com o upgrade, nós podemos colocá-las em NPCs. Eu realmente não tenho ideia de como isso funciona, eu ainda não testei essa armadilha, mas eu acho que seria uma espécie de uma armadilha móvel, e se esse NPC chegar num grupo de outros, ela explode e detona. Eu gostei muito da mobilidade desse jogo, eu achei bem fluida e precisa. Certas animações eu acho que ficaram um pouquinho extensas, por exemplo, toda vez que nós matamos o inimigo, nosso personagem tem que guardar a espada lentamente antes de poder atacar de novo. O que quer dizer que se atacarmos uma dupla de inimigos, nós vamos morrer. Outro exemplo é quando ocultamos o cadáver de um inimigo. Isso gasta muito tempo e, quando feito fora das sombras, pode ser fatal. Mesmo quando escondido, se um arqueiro nos vir, é morte certa. Eu entendo que tudo isso conte para a dificuldade do jogo, e até aceito o segundo caso, mas o primeiro é difícil de engolir. Isso tem que tornar o Aragami um dos mais lentos ninjas da história. Uma outra coisa que eu achei incômoda é que sempre que estamos agachados e executamos o inimigo, nós terminamos o movimento em pé e há um atraso para podermos agachar novamente. Nesse jogo nós podemos alterar entre segurar para agachar ou habilitar e desabilitar. Meu mindinho tende a ficar meio doendo quando eu fico segurando o controle por muito tempo, então em jogos de furtividade eu prefiro a opção de alternar entre instâncias de agachado e levantado. E gosto muito quando um jogo mantém a minha opção após executar uma ação. Eu acho que era Metal Gear Solid The Phantom Pain que fazia isso e eu apreciava muito. Apesar de muitas vezes ter que voltar bastante ao morrer, eu não cheguei a achar o jogo frustrante, embora não seja exatamente fácil. Eu diria que ele é bem equilibrado a ponto de ficar bem divertido. E não cheguei a achar que morri injustamente ou porque o jogo estava me sacaneando. Eu adorei bastante os cenários desse jogo, e junto com a jogabilidade ele me lembrou muito um jogo que eu joguei há muito tempo, ainda no PS1, chamado Tenchu Stealth Assassins. Apesar de esse não ser um jogo em mundo aberto, já no 5º capítulo nós começamos a pegar cenários bem amplos e com múltiplas rotas para os nossos objetivos, além de ter de dar umas voltinhas por aí para pegar todos aqueles pergaminhos de upgrade. Infelizmente, o mesmo não pode ser dito dos inimigos. Até agora eu vi apenas 2 tipos, soldados e arqueiros, ambos com ataque à distância. Os arqueiros flecha óbvio e os soldados eles cortam assim com a espada e saem voando um raio de luz. A única diferença parece ser que o arqueiro ele tem uma distância de visão maior, e eu acho que talvez os soldados tenham uma área maior de visão em volta, mas eu não tenho certeza. Esse jogo possui um modo multiplayer cooperativo que eu ainda não experimentei, mas se for adicionar apenas mais uma múmia ninja para jogar, eu acho que ficaria muito fácil. Cada capítulo da história tem 3 desafios, o que eu achei muito pouco em comparado a outros jogos de furtividade, como por exemplo Styx Master of Shadows, que são não ser detectado, é bem óbvio, matar todo mundo, é óbvio também, e não matar ninguém, que é excludente com o anterior e super óbvio. Mas eu não sei como isso conta para o nosso rank
ao completar a fase, ou a importância desse rank, já que a pontuação que nós ganhamos nas fases não tem nada a ver com evolução de personagem, experiência ou algo desse tipo. Talvez seja para placares de melhores jogadores com os quais eu nem ligo. Os gráficos do jogo são cartoonizados, mais pro estilo de anime japoneses do que os que nós costumamos ver por aí. E o esquema de cores é meio cel shading, deixando as texturas mais simples, mas bem coloridas e bem bonitas. Então, não esperem cabelos ou folhagens esvoaçantes, mas os desenhos dos personagens, especialmente os rostos, mesmo dos inimigos, ficaram muito bons. Bom, já que o Aragami não tem rosto, né, só uma coisa preta com os olhos brancos, mas olhem o rosto da menina que nos ajuda, eu esqueci o nome dela. Uma coisa que ficou muito legal e limpa a interface é a nossa capa. Ela funciona como um HUD, ela nos informa o quanto estamos visíveis, se a nossa energia está recarregando, o quanto dela nós temos, qual a técnica selecionada e quantas cargas dessa técnica nós temos. Só que algo bem notável é que essa capa ela fica balançando para tudo quanto é lado e frequentemente ela se embaraça nela mesma. Então às vezes fica até difícil ver as informações nela. Quanto à técnica, especialmente o número de cargas que nós temos de técnica, mas às vezes até mesmo a nossa quantidade de energia das sombras. Acerca da performance, é a melhor que eu já vi em um jogo feito em Unity, especialmente considerando o estilo e os gráficos. Eu tô ainda mais impressionado que eu fiquei com o Sublevel Zero. Eu normalmente noto que jogos nessa engine tendem a dar uns engasgos quando o computador está com algumas coisas abertas, como o Chrome, e ainda mais gravando. Mas no teste de gravação que eu fiz no jogo, ele se saiu muito bem. E eu cheguei a verificar uma análise em que o cara estava tendo problemas com performance em uma máquina melhor do que a minha. Eu realmente não tive nenhum. No caso dessa análise, ele não recomendou o jogo por causa desses problemas de performance, esses engasgos, quedas de frames por segundo, mas eu não tive esse problema. Quanto à trilha sonora, eu gostei bastante da utilização de instrumentos mais tradicionalmente orientais, dá o clima certo para o jogo. Nem cheguei a tirar a música, apesar de esse ser um jogo de furtividade. Eu não gostei muito foi da música de alerta, mas tem uma opção no menu para removê-la. Os efeitos sonoros são normais, de boa, nada especial, nem tanto positivo e nem tanto negativo. Já a atuação de voz, é feita por fantasmas, então não se entende nada do que eles falam. Acho que assim economiza um pouco mais do que a dublagem completa, já que fantasmas recebem só metade do salário, e tem alguma coisa para nós ouvirmos enquanto lemos as legendas. Infelizmente o jogo ainda não tem legenda em português, mas tem em várias outras línguas, e é algo a se esperar. Ainda podem conseguir alguém para traduzir e lançar isso posteriormente. Bom, vamos dar uma olhada também no menu de opções. Aqui nós temos, em General, linguagem, temos a opção de ligar e desligar o sangue, o HUD dos inimigos, os eventos de pontuação que aparece quando a gente executa alguma mod furtiva, alguma coisa assim, o HUD de perigo, ligar ou desligar o slow motion quando o inimigo nos percebe, quando nós somos avistados, e inversão do lado da câmera. Eu não tenho certeza, mas isso aqui eu acho que deve ser entre a câmera sobre um ombro ou outro, não é? Não tenho certeza. Aqui em controles, inversão dos dois eixos, a sensibilidade do mouse,
Eu acredito que essa aqui seja a sensibilidade do joystick, a vibração e a opção de ligar ou desligar, a opção de alternar entre ter que segurar para agachar ou habilitar e desabilitar. No menu de vídeo nós temos a resolução, tela cheia. Se eu não me engano, isso aqui é aquela janela sem bordas, tela cheia, janela em tela cheia sem bordas. V-Sync, limitação de frames por segundo, eu estou usando 60, meu monitor não vai mais que isso. Tem opção também de Field of View, Gamma, FXAA, Bloom, Moonshafts, Depth of Field, Ambient Occlusion, Motion Blur, resolução de texturas e nível de detalhes. Vocês veem aqui que eu rodei esse jogo praticamente no máximo. Eu só não uso os recursos que podem gerar artefatos para vídeos no YouTube, Motion Blur, Depth of Field e às vezes o próprio Anti-Aliasing. E a distância de sombras. Isso aqui eu acho que é a distância de visão de sombras para limitar a distância em que ele gera sombras para melhorar a performance, mas eu não tive problema nenhum com a performance nesse jogo, eu achei ela muito boa. Em áudio nós temos aqui o volume central e separado o de música e efeitos sonoros. A voz, eu não sei onde ela estaria aqui, porque esse jogo não tem exatamente uma voz, ele tem um murmúrio, sei lá, fantasmagórico, algo do tipo. Uma coisa que eu achei estranho foi que o volume aqui ele está medido não em um número abstrato ou uma porcentagem abstrata, mas sim em decibéis, a quantidade de redução de decibéis que nós podemos utilizar aqui no som, sendo a redução 0 ou 100%. Eu achei isso diferente. VoiceOver, eu não sei o que é, talvez deva ser a comunicação de voz pelo multiplayer. Eu não testei o multiplayer e não sei qual o significado disso aqui. Ele podia ter uma informaçãozinha do que é cada configuração. E ligar e desligar a busca de alerta. Em F3 aqui nós podemos redefinir os controles do mouse. Aparentemente nós também podemos redefinir aqui os do joystick, algo que é muito bom, que poucos jogos fazem. Opa, eu acho que eu mexi em alguma coisa aqui que eu não devia, mas tudo bem, eu aperto F4 e ele volta pro padrão. E outra coisa que eu achei estranha é que Space é o botão pra gente voltar aqui no jogo, muito incomum. Continuar o capítulo onde nós estávamos jogando, onde nós paramos. Na história nós podemos selecionar aqui single player ou multiplayer, criar ou entrar em um jogo. E em single player nós podemos escolher aqui os capítulos, ele mostra quais desafios nós já completamos esse capítulo, o nosso rank, provavelmente para um placar de melhores jogadores, e a quantidade de pergaminhos que tem nesse nível e a quantidade que nós já encontramos. Esse aqui ele não mostra nem a quantidade que tem, porque eu ainda estou jogando. Aparentemente a gente tem que terminar a fase de uma vez para ele nos mostrar a quantidade, mesmo tendo ou não pegado todos. Esse jogo foi lançado a R$ 36,99 e eu comprei no mesmo dia com 10% de desconto, a R$ 33,29. Para mim, o jogo vale o valor completo, embora isso ainda dependa um pouco de quanto ele ainda se estenda, ou de ter amigos para jogar no multiplayer. Nas 6 horas que eu joguei a história sequencialmente, eu passei de 5 capítulos de 13, e eu repeti apenas um deles por causa desses pergaminhos, para voltar e pegá-los. Eu acho que isso é o suficiente de Aragami. Não origami, pessoal, isso é bichos e coisas feitas de papel, mas também é uma arte oriental. Eu gostaria muito de saber qual é o próximo jogo ou vídeo que eu farei, mas eu ainda não decidi porque eu fui xeretar outros fluxos de Quantum Break e descobri uma revelação bem legal, mas super spoiler, que eu ainda não sei se eu trago em um vídeo. Mas por hora,
Muito obrigado por assistirem, espero que tenham gostado. Se for o caso, cliquem em gostei, adicione aos favoritos, inscrevam-se no canal para mais vídeos, compartilhem nas redes sociais. Se não, alistem-se no Exército da Luz e me linchem, ou apenas cliquem em não gostei, mas deixem um comentário dizendo que gostaram ou especialmente o que não gostaram, que isso me ajuda bastante a melhorar o canal e os vídeos, mas por favor, nada de palavrões. Valeu demais, pessoal, até mais, tenham uma boa vida e continuem jogando. Um projeto estudantil, Twin Souls The Path of Shadows, e evoluíram em um lançamento comercial, Aragami, que foi lançado em 4 de outubro de 2016 na Steam e PSN. A história: nós jogamos com um espírito vingativo, ninja, com a capacidade de manipular sombras, que me lembrou muito um personagem de um desenho antigo que me deu o maior trabalho para achar no Google, Skeleton Warriors. O personagem se chamava Grimskull, e ele é um zumbi que tem um poder de se transportar através de sombras, entrando em uma e saindo em outra. Mas o Aragami faz um pouco mais do que isso, criando kunais de sombras, bombas cegantes e monstros que devoram nossos inimigos. Ele foi invocado por criar temporariamente uma sombra onde não há, desde que não seja iluminado diretamente por uma fonte de luz. E é a primeira habilidade que compramos e é obrigatória. Ela serve para podermos nos teleportar para áreas onde não há sombras e nos esconde como se houvesse uma sombra ali. Os upgrades que nós temos na linha dessa skill são na verdade novas habilidades. A de sumir com corpos de inimigos para evitar alarmes, segurando F, quando próximo a um corpo, mas parece que ele não funciona caso o corpo esteja envolto por uma fonte de luz direta. E é de invocar um dragão de sombra, segurando o espaço ao invés de só apertar, para devorar nossos inimigos, garota chamada Yamiko, que foi aprisionada pelos Kairo, o Exército da Luz, e nossa missão é salvá-la, enquanto descobrimos mais sobre o próprio Aragami, que parece não saber quem é. Acho que isso tem alguma coisa a ver com o processo de invocação. A Yamiko, então, nos guia até nosso objetivo por meio de uma projeção da imagem dela, já que ela está presa, enquanto nós enfrentamos os Kairo para libertá-la. Vamos então à jogabilidade. Começando com os comandos e ações, andar é o padrão WSD e interagir é F. Atacar os inimigos é a barra de espaço, o que é bastante incomum, e só podemos atacar furtivamente. Esse não é um jogo hack and slash beat'em up ou Spectral Fighter. Ele é um jogo de furtividade, com morte instantânea, caso acertado por inimigo, e todos eles têm ataque à distância. Nós temos que cuidar para que, caso sejamos vistos, nós ataquemos primeiro. O botão direito do mouse é o nosso teleporte das sombras. Nós podemos pular para qualquer lugar desde que tenha algum tipo de sombra, exceto a dos NPCs, infelizmente. Quando mirado na beirada de uma plataforma, o ícone muda e podemos nos teleportar para cima dela. Como perceberam, o espaço está ocupado com outra coisa e esse jogo não tem pulo. Essa habilidade tem um upgrade que adiciona a capacidade de executar inimigos próximos à beirada quando nós subimos. O botão esquerdo, que normalmente seria o ataque, serve para... Peggy 16. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a Endzio, meu nome é Raven e hoje vamos ver um pouco do que é Aragami. Se gostarem do vídeo, não se esqueçam de clicar no dedinho e inscreverem-se no canal.
Esse é um jogo sobre fazer animais e coisas de papel. É o que eu diria se o nome fosse Origami e não Aragami. Aragami é um jogo de ação, aventura e furtividade, e eu joguei cerca de 6 a 8 horas antes de fazer essa avaliação. Ele foi desenvolvido em Unity pela Lince Works, um estúdio espanhol situado em Barcelona, fundado no início de 2014 com 3 estudantes recém-saídos de um curso de mestrado na Universidade Pompeu Fabra, que pegaram